Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula vamos estudar agora o circuito paralelo formado por 3 resistores agora, só que os resistores são diferentes, pessoal. Então, vendo esse circuito aqui, olha, temos uma bateria, temos 3 resistores, um resistor é de 1K, marrom, preto, vermelho e ouro, 1K, 1000 ohms. O outro resistor é de 1K5, certo? Que é marrom, verde, que 1K5 é 1500 ohms, é marrom, verde e vermelho, certo? E ouro, 5%. E aqui a outra é de 4K7, ou seja, 4700 ohms, que é amarelo, roxo e vermelho. Então, 3 resistores de valores ôhmicos diferentes no circuito paralelo, ok? Então, o que é que ele vai fazer aqui primeiro? Primeiro, ele vai saber que a bateria é de 9 volts. Vamos ver se ela está realmente com 9 volts. Coloquei aqui, olha, em 20. Vamos colocar a ponteira vermelha aqui, ó, na entrada e a ponteira preta aqui na saída dela. Ela está indicando 9 volts certinho, ok? Então, vamos ver isso aí. Estamos chegando a 9 volts, ok? Qual é a teoria primeira que a gente vai ver? Da resistência equivalente, pessoal. Então, temos 3 resistores equivalentes com valores ôhmicos diferentes. Aí, pessoal, você não vai ter que usar a fórmula que vocês estão vendo aí em cima, agora que eu vou mostrar a vocês. Olha a fórmula aí. É exatamente a resistência equivalente dessas 3 resistências em paralelo vai ser igual a 1 dividido por R1, vai ser a de 1000 ohms, mais 1 dividido por R2, que vai ser 1 dividido por 1500 ohms, e a terceira, que vai ser mais 1 dividido por R3, que nesse caso vai ser 4K7, certo? É 4700. Se tivesse imagem, a gente faria a mesma coisa, então veja aí na fórmula. Então fica o seguinte, então vejamos, a resistência equivalente agora vai ser 1 dividido por R1 vai indicar 0,001, correto? Mais, que vai ser 1 dividido por R2, que é 1500, que vai dar 0,00067, mais a terceira, que é 1 sobre R3, que é 1 sobre 4700, que é 0,00021. A gente vai fazer essa soma aí, como vocês estão vendo, vai ficar 1 dividido por essa soma, que vai ser 0,00188. Quando a gente fizer essa conta, vai indicar aproximadamente a resistência equivalente de 530 ohms, como está apresentando aí para vocês verem, ok? Então, vamos confirmar isso aqui na prática, vamos ver? Então, vejamos, o circuito está aberto, você vê que o LED está aberto, o circuito não está aceso, nada aqui está desligado, então eu posso colocar, vou colocar a escala aqui agora na escala ôhmica de 2000 ohms. Por que 2000? Porque a gente fez o cálculo e indicou 530 ohms, como vocês estão vendo. Então, agora eu vou colocar a ponteira vermelha aqui desse lado, não tem polaridade, que é resistor, mas vou colocar a vermelha e a preta desse outro, em qualquer uma delas, porque estão interligados os terminais de um lado e o terminal do outro, como vocês estão vendo aí. Então, vamos lá, olha, indicou 525, ou seja, muito próximo do cálculo matemático, que foi de 530 ohms. Como tem 5% de tolerância, então tudo bem. As 3 estão normais, estão boas. Então passou no teste do resistor equivalente. Vamos para a segunda teoria. Ele diz o seguinte, a tensão, como é que se comporta no circuito paralelo? No circuito paralelo, pessoal, a tensão é a mesma para todas. Porque ela vai receber aqui, ó, veja, aqui as 3 vão receber a tensão total desse lado de cá, que a gente já viu desse terminal, que é 9 volts, e as 3 estão unidas que vão alimentar esse componente aqui, correto? Que é o LED. Então, vamos fazer isso aí para a gente ver que a tensão é a mesma, ok? Vou ligar o circuito para a gente fazer a medida. Então, vamos lá. Fechando o circuito, olha, o LED acendeu, fechei o circuito, agora existe corrente elétrica, as 3 passam a trabalhar. Medindo desse ponto em relação ao terra, vamos lá, vou botar aqui agora em 20 volts, colocando aqui a ponteira vermelha, tá vendo? A ponteira preta aqui desse lado, nós temos quanto? 9 volts. Então, todas estão recebendo, olha, 9 volts. Circuito paralelo, todos os componentes recebem a mesma tensão no circuito paralelo. Agora, vamos ver a tensão de saída. Aqui é o terra, vou passar a ponteira aqui para a terra também. Aqui é o terra do circuito. Vou colocar agora a ponteira vermelha, onde? Vou colocar a ponteira vermelha aqui, ó, nos terminais. Nesse, olha, 1.8, claro. No outro, olha, vai dar a mesma coisa, 1.8. No outro, 1.8.
Aí você poderia dizer, mas professor, mas não são diferentes os resistores? São diferentes, mas estão unidos aqui os 3 terminais na entrada e os 3 terminais de saída aqui, tá vendo? Então, essas 3, pessoal, estão trabalhando as 3 como uma só, equivalente, como eu falei para vocês, de 530 ohms. Então, a tensão de entrada em uma delas é igual a todas e a tensão de saída de uma delas é igual a todas, porque estamos num circuito num circuito paralelo. Veja que está indicando 1.8. Essa é a tensão que está alimentando aqui o nosso diodo LED. Olha, vou colocar aqui para vocês verem que é a tensão do diodo LED, 1.8 volts, ok? Agora, pessoal, como é que se comporta a corrente elétrica num circuito paralelo com resistências diferentes? A teoria diz que a corrente é individual, certo? Então, se eu quiser saber a corrente está passando no primeiro resistor de 1K, eu tenho que abrir o circuito e medir a corrente. Se for no segundo, eu tenho que abrir o circuito, colocar o multímetro em amperímetro de linha e medir a corrente. E a terceira, a mesma coisa, abrir o circuito e medir. Vamos fazer isso, pessoal? Agora, vou fazer o seguinte, então, passar o teste agora para a corrente elétrica. Vou botar em 200 miliamperes, certo? Eu sei que a corrente do LED é menor, certo? Mas eu não sei quanto ele está. Mas vou botar em 200, que é logo tranquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, abrir o circuito. Como é que eu vou abrir o circuito? Vê, eu vou fazer o seguinte, vou tirar esse resistor do circuito, olha, abrir o circuito, certo? Vou colocar ele fora, aqui, ó, tá no outro orifício, tá vendo? E agora vou fazer o seguinte, vou colocar agora ele aqui no circuito, vou fechar com ele aqui, ó. Coloquei daqui, tá vendo? Para o terminal onde os outros estão ligados. Vamos lá, olha. Então está passando por ele quanto? 7.2, 7.3, o que? Miliamperes, certo? Miliamperes, correto? 7,3, 7,2 miliamperes no resistor primeiro de 1K. Quer saber agora quanto é que está a corrente no outro resistor? Vamos fazer no outro resistor, quanto é a corrente? Vou fazer o seguinte, vou tirar ele também, olha, vou tirar ele, botar ele aqui separado, pessoal. Botei ele separado, olha, agora vou passar aqui para ele, ó. Passar ele aqui, vamos ver. Olha, esse aqui de 1500 está passando quanto? 4.8 miliamperes, 4.9 miliamperes, ok? Essa é a corrente dele. E a de 4K7, qual é a corrente que está passando? Simplesmente eu posso deixar ele ligado e abrir aqui o circuito aqui do próprio LED. Eu vou abrir aqui o circuito do LED, pronto, abri o circuito, vou colocar nele e no LED. Vamos ver qual é a corrente. Olha, pessoal, tão pouca, né? Olha, praticamente, olha, 1.6 miliamperes, 1.5, 1.6, correto? Então, cada uma resistência do circuito paralelo, está provada a teoria, certo? Trabalha de forma individual com a sua corrente individual, ok? Quando eu vou agora eu vou ligar todos juntos, né? Vou ligar todos juntos aqui, vou fazer o circuito voltar a funcionar. Deixa eu colocar aqui todos juntos. Deixa eu botar aqui, ó, essa aqui também vai ser, vou ligar aqui, todas juntos, aqui no jumpzinho. Um momento só, pronto. Esse também vou ligar todos juntos. E agora vou voltar a ligar o diodo LED. Pronto. Correto? As 3. Se eu quiser saber a corrente total, agora é muito simples. Eu posso abrir o circuito, olha, tá aqui que vocês estão vendo. Vou abrir o circuito, botar ele aqui, olha, e agora vou saber a corrente geral das 3. Coloco lá no ponto. Eu sei que o amperímetro de linha, o multímetro na condição de amperímetro de linha, que é colocando em ampere A, quando eu vou fechar o circuito, ele fica em série, ó, agora indicou o que? 13.5 miliamperes, tá vendo? 13.5, 13.6 miliamperes é a corrente total. Mas a gente viu que cada um tinha a sua, o quê? A sua corrente individual, que aí provou a teoria que cada uma trabalha individualmente, ok? E a potência, pessoal, como é que é? Como é que fica a potência? Olha, cada um tem a sua potência individual também. Veja que
A potência a gente sabe que é V vezes I. Confere? Esse V, pessoal, é a DDP que está no resistor. Vamos ver qual é a DDP que estão nesses resistores. Então, para eu saber a DDP, eu tenho que mudar aqui de corrente para tensão. Vou mudar aqui 20 volts, está vendo? Vou colocar DDP, ponteira vermelha, da onde vem a tensão. Coloquei ponteira preta do outro lado do circuito equivalente. Vamos ver quanto vai dar. Vamos ver aqui. Agora tenho que ligar o circuito, né, pessoal? Porque senão não tem DDP. Vamos lá, vou fechar o circuito. Fechamos o circuito, passa a existir corrente. E agora vamos ver quanto vai indicar DDP. Olha, DDP 7.1, 7.2, mais ou menos 7.2 é a DDP, certo? Então tem 7.2 para o resistor de 1K, 7.2 para o resistor de 1K5 e 7.2 para o resistor de 4K7. Se eu quiser saber a potência individual que cada uma está dissipando em calor, em watts, eu tenho que pegar esse 7.2, que é a DDP, tá vendo? 7.2 e fazer o quê? E multiplicar pela corrente que deu o resistor de 1K. Vejam a tabelinha aí, a corrente deu quanto? 7,2 mA, que dividido por 1000, você tem que multiplicar volts por ampere. Então, deu 7,2, a DDP, né? Interessante, deu 7,2 vezes a corrente dele em ampere, que também deu o quê? Deu 7,2 miliampere. Aí você tem que dividir por 1000, dá 0,0072. Aí você vai ter exatamente a potência dissipada em watts. Veja aí o valor que está impresso aí na tela para vocês verem a potência do resistor. Muito baixa, né? Por isso que ela, olha, eu botando aqui o dedinho, ela não fica quente, ela está só morninha. Na resistência de 1K, eu tenho que a DDP continua sendo 7,2 vezes a corrente que a gente examinou, que foi de 4,9 miliamperes. Então, potência V vezes I, esse V da potência é a DDP, pessoal, que é quanto? 7,2. Então, fica 7,2 volts vezes 0,0049, certo? Que vai indicar a potência desse resistor agora de 1K5 que ele está dissipando em calor. Claro que ele não vai aquecer porque a corrente é muito baixa. A mesma coisa para o resistor de 4K7 ou 4700. Potência V vezes I, V nesse caso é a DDP. Você poderia perguntar, por que, professor, é a DDP? Porque a gente quer saber a potência no resistor. E o resistor está trabalhando, está trabalhando com essa DDP de 7,2. Então é 7,2 vezes a corrente de quanto que a gente mediu? Veja na tabela, 1,6 miliamperes. Tem que transformar para ampere, fica 0,0016. Quando você fizer essa conta, veja aí a conta feita aqui em cima, para vocês verem aqui, é a potência dela em dissipação de calor. Pessoal, então aqui agora aprendemos, estamos concluindo o circuito paralelo. Nós vimos, nesse circuito paralelo, vimos a questão da resistência equivalente, vimos a corrente individual de cada uma delas, porque os resistores são de valores diferentes. Vimos a DDP, que é a mesma, certo? Em todas elas. Vimos que a queda de tensão é a mesma de um lado para o outro. E vimos agora a potência do circuito paralelo, que é a potência individual, V vezes I, que é o V, que é a DDP do resistor, vezes a corrente individual de cada uma delas. Lembrando que a corrente individual, quando você vai determinar a potência, se você tem V, a corrente você tem que botar em amperes. E a gente fez a transformação. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.